O Sem Censura está começando agora. O programa de hoje faz um passeio pelo universo masculino, com problemas e com soluções. Será que os homens mudaram muito nos últimos tempos? Será que eles estão cuidando mais da saúde, por exemplo? A nutróloga Jane Corona e a chefe Flávia Quaresma dão um incentivo e tanto. Elas fizeram um livro chamado Saúde em Jogo. Dicas e receitas para o homem inteligente. Ninguém vai dizer que não quer o livro, né? Jane e Flávia mostram como os alimentos certos podem ajudar a melhorar a saúde do homem, principalmente na meia-idade. Uma das doenças que mais preocupa os homens nessa fase da vida é o câncer de próstata. Nós vamos tirar dúvidas sobre essa doença com o urologista Roberto Campos. Ele vai falar da prevenção e do tratamento desse tipo de doença. No comportamento, pelo menos, há uma mudança notável. O homem, quem diria, está mais noveleiro. Acabou aquela história de que novela é coisa de mulher? Segundo o pesquisador Mauro Alencar, a novela também precisou mudar para conquistar o gosto masculino. O ator Yuri Goffman também investiga o universo masculino nos palcos. Ele está fazendo no Rio a peça Homens, que é baseada em contos e cartas do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. Temos a música do cantor Max Viana. Max está em turnê pelo Brasil, mostrando no repertório do CD um quadro de nós dois. Canções em que ele fala principalmente sobre o amor e parcerias com Dudu Falcão e Jorge Versilo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter, do jeito que você quiser. Começar falando dos problemas, né? Para depois irmos para as soluções. Próstata. Sabe que ontem recebi um e-mail desses e-mails que a gente recebe, não sabe lá nem de quem, todos com trabalho sobre mostrando a próstata, com desenhos, e dizendo que é um dos maiores problemas do homem moderno, né? Ou é de sempre? Eu acho que de sempre, né, Leda? A próstata é um órgão, assim, místico, né? Não se sabe muito bem, de um modo geral, a população não sabe exatamente o que é a próstata, e tem um misticismo muito grande por estar relacionada à ejaculação, à potência, né? Então, a próstata representa algo de muito poderoso para o homem, né? E quando você tem uma afecção na próstata, tem algum problema na próstata, isso mexe não somente com a sua saúde, mas com todo o seu emocional, né? E a próstata pode só ter tumores malignos ou pode ter benignos também? Não, a próstata tem tumores benignos também. A hiperplasia benigna da próstata é talvez a patologia mais frequente no consultório de urologista, né? Todo homem tem uma hiperplasia benigna da próstata, essa é que é a verdade. Hiperplasia benigna da próstata. É um crescimento, é um tumor, né? Mas de natureza benigna e que está muito associado às alterações hormonais que o homem passa a partir dos 45, 50 anos, e essa próstata cresce. A necessidade de tratar isso será se ela cresce provocando dificuldade para urinar, problemas na micção, às vezes até retenção urinária, ou não. Ela fica bem, esse desenho é correto? Ela fica bem assim, abaixo da bexiga? Sim, está bem elucidativo. Dá para ela fica na base da bexiga e ela abraça a uretra, né? A uretra, esse cano que passa aí, vem da bexiga, perfura a próstata, né? E a uretra elimina a urina. Então, esses canos são ureter? Aí são os rins. E embaixo está a bexiga. Eu acho que o outro desenho está mais explicativo. A uretra sai da próstata em vermelho, esse caninho que sai, e vem até a ponta do pênis. Isso, esse é a uretra. Tá aqui, e a próstata está em vermelho. Isso. E aqui tem uma... Essa é uma outra forma, focando mais a próstata. Você vê a uretra cruzando por dentro da próstata. Esse canal? Esse canal. E quando a próstata cresce, ela pode crescer para fora, mas ela pode crescer para dentro e aperta esse canal. Quando aperta esse canal, o homem tem dificuldades de esvaziar a bexiga e tem dificuldades de urinar, né? Então, a dificuldade de urinar é um sintoma? É um sintoma. De um problema? De um problema. De alguma coisa não está bem. Aí começa a investigar. Caso a pessoa não faça... Porque é um exame também que o preconceito às vezes não deixa as pessoas fazerem, né? É verdade. O câncer, é importante que a gente diga, o grande medo da próstata é o câncer. Por quê? Porque o câncer de próstata hoje
é o câncer mais comum do homem. Ele ultrapassou o câncer de pulmão, o câncer de colo, que eram os mais frequentes. O câncer de próstata hoje é o câncer mais frequente do homem. E é importante você fazer o diagnóstico precoce. E normalmente isso vem antes de causar sintomas. Quando você tem algum sintoma causado por um câncer, normalmente esse câncer já está numa fase mais avançada. Daí a necessidade de, mesmo sem sentir nada, você ir ao médico e fazer um exame para ver se está tudo bem. Faz parte de um check-up você saber se está tudo bem. Vou checar com você umas dúvidas que vieram para mim nesse mesmo e-mail. Eu só estou com isso aqui porque, como vieram ontem, chegou ontem e a gente estava marcado para hoje, eu achei que coincidência demais, né? Todo analista desconfia. Falei, vou aproveitar isso. O risco aumenta com a idade? Sim, o risco aumenta com a idade. 50% dos homens com idade entre 51 e 60 anos terão tumores na próstata? 50% entre 51 e 60. Talvez isso esteja um pouco exagerado. Aos 80 anos o índice sobe para 90%. Aos 80 anos, 90% dos homens têm um câncer de próstata. O que não quer dizer que isso seja um problema, porque esse câncer surgido na idade avançada é um câncer lento, não dá problemas, na grande maioria das vezes a gente não precisa tratar, e daí a gente até questiona se você precisa ficar procurando. Porque se você acha, muito provavelmente você não vai tratar, mas você vai trazer uma angústia àquela pessoa. Puxa, mas eu tenho um câncer, dizem que eu não posso tratar, que eu não preciso. Então, às vezes, aos 90 anos, meu pai mesmo tem 93, eu já deixei de exigir dele que ele faça exames. Até porque aborrece muito. Aborrece. Vai trazer uma depressão também. Ele né? não vai ter que tratar e ele está muito saudável e vai morrer de outra coisa. Ótimo. A história familiar é importante? Importantíssimo. Se seu pai teve... Isso. Se seu pai teve, você tem 2 a 3 vezes maior probabilidade de ter. Se você tem um segundo parente próximo, essa probabilidade pode aumentar até em 10 vezes. Eu lembro um paciente de 39 anos que teve avô, pai, é um homem instruído, eu tenho um jornalista, e, enfim, ele passou a procurar fazer isso. Aos 39 anos, ele fez um diagnóstico de câncer de próstata. É mesmo? Então, esse é um fator muito importante. Né? Porque quando há caráter hereditário, você tem mais probabilidade e, normalmente, a doença vai te pegar mais cedo. E aí é completamente diferente do câncer que acontece aos 90 anos. Né? Ele é rápido. É outra doença, é uma doença mais agressiva, é uma doença que você tem que tratar. Então, qual seria, assim, a grande prevenção? A grande prevenção é você procurar fazer, dentro do teu check-up, exames. Esses exames... A partir dos 40? Não existe um consenso entre as sociedades médicas de exatamente quando, 40, 45, 50. Eu recomendo normalmente que, se não há história familiar, não há fatores de risco envolvidos, que você comece com 45 a 50. Mas esse rapaz de 39 me deixou muito impressionado, e quando há história familiar, eu digo, aos 40 anos, comece a ver. Então, não havendo história familiar, quais seriam os outros fatores de risco? Os outros fatores de risco é a raça. Né? A raça negra é preponderante mesmo? Muito preponderantes e normalmente tem carcinomas extremamente agressivos. Né? E, então, se você é negro, se você tem história familiar, procura-se falar também de alguns fatores ambientais. Né? É interessante notar que entre os orientais, os japoneses, é baixa a estatística de câncer. Né? Eles comem menos carne. Comem menos carne. À medida que eles vêm vindo para o Ocidente, se eles migram para o Havaí, a população nipônica que vive no Havaí já tem uma incidência um pouco maior. Se eles chegam até a Califórnia, eles têm uma incidência praticamente igual ao americano. E aí a gente atribui aos fatores exógenos, a dieta, talvez a proximidade do Equador, a raios solares, enfim, há vários outros fatores. A gente tem pesquisa no Brasil? Os nossos números são alarmantes, não? São muito parecidos com os americanos. Muito parecidos. São bem próximos disso. Porque o homem, de modo geral, pode ser impressão minha, isso é achismo de jornalista, tá? Tende a carne mais, né? Um churrasco. Adora, né? É mais chegada. Então, com chegado. isso também... Mas... Porque os japoneses dizem, os médicos, doutor Linhares, etc., que tem mais câncer
de estômago por conta do shoyu. Do shoyu, Né? exatamente. Então, os brasileiros seria por conta da proximidade com o Equador e da carne. Da carne. Os americanos são os alimentos gordurosos, bacon, essas coisas. Isso, e um outro fator de risco parece ser colesterol elevado, obesidade. Normalmente o câncer de próstata nos obesos também é um câncer mais violento. Né? Você tem aquela enzima, né, que transforma, você forma também muita testosterona, né? O obeso. A testosterona vem do colesterol. Vem do colesterol e aumenta muito. O aumento Apesar de que é testosterona. importante nessa questão hormônio e câncer de próstata. Mas é sensível. A próstata é sensível à testosterona. Mas as evidências hoje em dia são de que a testosterona não provoca o câncer de próstata. Isso é importante porque hoje em dia a reposição hormonal é um tema muito masculino, né? É um tema muito frequente na mídia e cada vez mais no consultório médico as pessoas procuram por reposição hormonal. E o grande pavor é o câncer de próstata. A reposição hormonal não vai bem feita, adequada, colocando a pessoa em níveis normais de testosterona, não vai induzir um câncer de próstata. Tanto é que, por exemplo, o câncer de próstata ele é mais frequente quanto maior a nossa idade. E quanto maior a nossa idade, menor são os nossos níveis de testosterona. A gente tende a ter a baixa de testosterona. Então, são dados, são como a gente com estrogênio? Mais ou menos como estrogênio. Só que o câncer de próstata, ele realmente alimenta, a testosterona alimenta o câncer de próstata. Então, se você tem um câncer que está pequenino, não está diagnosticado, e você começa a fazer reposição hormonal, você pode estar eventualmente alimentando esse câncer. No caso da mulher, eu faço reposição, por isso que eu sei. O médico, a médica, pede sempre exames de mama e coisas assim, com mais rigidez. Exato. Né, por conta da reposição hormonal. Exato. Então, no caso do homem, também teria que ser feito. A gente sai da mama e vai para a próstata. A mesma coisa, com mais rigor. Com mais rigor. Com uma série de 6 meses. Exatamente. 8 meses. Pelo menos uma pessoa que faz reposição hormonal, a cada 6 meses, 1 ano, ele deve ir, sim, fazer sua avaliação. Eu queria falar um pouquinho sobre só há o exame do toque retal? Não. Aquele PS, não sei PSA. o quê. PSA. Essa é uma enzima, produzida pela próstata. Ajuda a diagnosticar? Ajuda muito. Eu acho que mudou. Desde que surgiu o PSA, o diagnóstico e o tratamento do câncer da próstata mudaram radicalmente. O que não quer dizer, que essa é a grande pergunta, puxa, eu vou fazer só o PSA e não preciso ir lá no médico fazer meu exame. Não. O PSA não é uma coisa absoluta como diagnóstico, né? A gente muitas vezes vê câncer de próstata com PSA baixo. Né? Então, é nessa hora que o toque retal pode nos ajudar a pegar aquele câncer que está com PSA baixo. Então, a associação... Mas se não fizer nada, se for uma pessoa com aversão total, então... pelo menos faça o PSA, né? Já ajuda bastante. Já ajuda alguma coisa. Mas tem que acabar essa história. Tem que acabar com esse preconceito também, né? Bobagem. O mundo já caminhou tanto, né? Também transretal, também você não... Com ultrassom para ver o tamanho. Mas fazendo uma brincadeira, um probe transretal dá uns 3 dedos de espessura. Então é melhor fazer o outro. É melhor encarar. A ultrassonografia transretal... É que o homem resiste mais a exame de saúde, de modo geral. De um modo geral, sim. Muitas vezes vem ao consultório trazido pela mulher. A mulher que vem, acompanha e traz. Ou à medida que ele vai se conscientizando, ele vai, mas vai assim, puxa. E na hora, bom... Já conversamos, vamos ali para a sala de exame, o cara baixa a cabeça e vai para o abate. Né? É impressionante. Isso é cultural simples, também, né? Cultural. É uma coisa brasileira ou é uma coisa mundial? Eu acho que mais associada ao nível cultural, ao nível cultural da pessoa. Por exemplo, no Nordeste isso é muito mais difícil que no Sudeste ou no Sul. Mas, doutor, onde isso é normal? Aonde é normal? Onde se encara isso de uma forma natural, normal? Tem um lugar, né? Tem um lugar. Tem um lugar? Na Suécia. Na Suécia, talvez. Eu acho que tudo é na Suécia. Tudo lá Tem alguma natural. estatística, não? Não. Na Suécia isso, é mais fácil? Não. Não, mas nos países europeus é bem mais fácil de o vinho, talvez, enfrentar o urologista. Então é mais cultural também. Tem um elemento cultural importante, cultural. né? Sem dúvida nenhuma. Mas é melhor prevenir do que remediar, né? Sem dúvida. Não é?
E o que a alimentação, eu volto aí, tá, doutor? O que a alimentação pode ajudar, Jane Corona? Você que está trabalhando nisso há tanto Justamente, tempo. quando nós fizemos o livro, foi isso exatamente que eu falei, que os homens procuram o médico, são levados pelas mulheres. Raramente ele vai a um consultório fazer um tratamento. Você sabe que até cirurgia plástica, eu aprendi aqui. Os cirurgiões plásticos também dizem isso. Relutam. Que quando a mulher faz, ela leva o marido. Ele fala, mas ela ficou boa, então eu vou tirar aquela bolsa aqui, que está há anos me incomodando. Mas depois que a mulher já fez. Faz o test drive com a mulher, que é melhor. Se der certo, né? E na questão da alimentação, da saúde em geral também, é? A saúde, de maneira geral, foi como ele falou. Os orientais, de maneira geral, eles têm um PSA muito baixo e o percentual de câncer de próstata entre eles é muito baixo. Muito ligado ao tipo de alimentação, que é uma dieta mais voltada para peixes, quer dizer, com colesterol mais baixo. Talvez, eu não sei qual é o nível hormonal dos orientais, mas acredito que eles tenham mais equilíbrio, porque eles têm uma dieta com muito vegetal. Eles têm vegetal, tem alga, eles têm mais peixe, tem a soja, que tem o fito-hormônio, que é a isoflavona, né, na soja. Mas que a soja é péssima Então, para os homens em idade Não, mas fértil. justamente O problema é o pela excesso proteção. também, né? Os excessos Ele dá também. essa proteção quanto ao excesso de hormônio. Mas está na última moda o homem não consumir soja. Que eles têm, é porque aumenta um pouquinho, equilibra o estrogênio nele, deixa eles mais sensíveis. Eles não querem não, diz que não é bom não. Mas na alimentação nós temos um grande aliado, a próstata tem um grande aliado, que são os alimentos ricos em caroteno, que são substâncias que vão se transformar em vitamina A, principalmente entre eles o licopeno, né, que tem nós temos muito na goiaba. Goiaba, melancia, tomate, até o ketchup. Ou então fazia esse molho de tomate, eu sempre falo, faz molho de tomate caseiro, com bastante tomate, e a abusa do homem tem que comer bastante tomate. E tem também a próstata, por ser um órgão riquíssimo em selênio, que é um mineral presente em grande quantidade, que funciona como uma substância antioxidante, que seria quase que evita a modificação da proteína prostática, talvez. Então, essas substâncias que nós temos lá é selênio. Selênio, que é um antioxidante muito importante. Onde tem selênio? Cenoura? Castanha do Castanha do Pará. Pará é Castanha do Pará, ouro no Brasil. É o ouro brasileiro. Tanto que hoje em dia é chamada de castanha do Brasil. Mas é injusto comparar, né? Pois é, mas não... Eu continuo chamando de castanha Mas do todo Pará. mundo, eu acho que não vai pegar. Acho que não vai pegar a castanha do Brasil, não. Castanha do Pará. Então, quando nós fizemos esse livro, eu e a Flavinha, nós estávamos trocando figurinhas justamente por isso, que nós tínhamos feito das mulheres, né? Ficou faltando. Criou uma polêmica, né? Todo mundo falava assim, e eu também. E os homens não tem receita para os homens, não tem dica para os homens. Quando a gente dava palestra, né? As pessoas perguntavam muito. Todo mundo perguntava. E começamos a crescer a ideia, né? Tanto que eu estava até comentando aqui no início, que no prefácio, que nós fizemos justamente um livro masculino mesmo, com a nutrição relacionada, proteção da visão, queda de cabelo, que no homem é precoce, né? Muito homem, o vigor sexual. Todo mundo, então dá magia. É libido, né, Flávia? Quando a gente começou começa a falar, a estudar, né? Porque a gente viu realmente que teve uma mudança de comportamento dos homens, né? Quando a gente lançou Saboreando Mudanças, né? Que eles reclamavam, mas vocês só gostam de mulher, qual o problema? Eu falei, não, nós vamos um dia, né? Mas a gente não via que isso acontecia, e realmente teve essa mudança. Os homens começaram a quebrar tabus, eu acho que até esse fato de falar da próstata, né? Tiveram vários programas na televisão. Aqui tem um capítulo só sobre próstata. Do governo mesmo, quebrando esses tabus. Eu acho que eles começaram a ver também essa coisa do metrosexual, que eu acho que ajudou muito, né? Que bom que as pessoas podem assumir que passam creminho, né? E que vão ao médico, e que fazem cirurgia. O homem agora se preocupa mais em massa muscular, o tanquinho, né? O abdômen, tanquinho, sarado. Em qualquer idade, não é mais só o jovem que faz. Então isso ajudou muito a gente entrar nesse universo,
né? Esse universo masculino. E ali, quando a gente começava a entrevistar os homens, a maior parte era, o que é bom, hein, pra... E era sempre assim, não era muito falado pra... né? Com aquela mãozinha levantar. Aí, né, pra dar aquela levantada na moral. Eu Então, vi era que tem uma vigor, coisa, vigor tem um sexual, capítulo aqui, afrodisíacos. Tem, tem, tem alimentos né? afrodisíacos, tem alimentos que protegem a visão, né? Porque Pois é, eu queria falar, os afrodisíacos vocês vão comprar o livro, já que é o maior interesse, eu vou deixar pra eles comprarem o livro. É verdade, uma boa. A gente pode dar uma dica, assim. Aquele negócio Ostra, de amendoim, né? é Ostra. verdade? amendoim porque Tem a ver? tudo que tiver arginina, alimentos ricos em arginina, que é um aminoácido, que ele é um precursor do óxido nítrico. Então, o óxido Correto. nítrico, né, ele dá uma Doutora Jane vasodilatação. Corona, ela bomba nisso. Tá. Sabe O tudo óxido dos nítrico antioxidantes. ele é um hormônio que dilata. Então, quando ele dilata, ele aumenta o fluxo de sangue para determinados órgãos. Então, ele aumenta também o fluxo de sangue para o pênis. Então, ele como se prolongasse a É um ereção. coadjuvante da ereção. Ajuda na ereção, porque a ereção E precisa o que de que ter... tem? Como é que chama arginina? Arginina? Tem muito nas frutas oleaginosas. O amendoim, você citou uma Você delas. tem. Porque ó, todo mundo sabe isso, né? Assim, é todo mundo nacional. fala, É, no Mas Nordeste, ostra, né? né? Os Tem na cabramachos ostra? todos tomam, né? A ostra eu já não sabia. Ela, A Eu já ouvi ostra falar, eu é... nunca O Inha você- experimentei, o mas Inha eu você já ouvi interessou, falar. né? Antes da namoradinha, Não, porque é difícil, pode né, achar botar. ostra, então tem que procurar antes, tem que talvez. procurar e Tem que- comer tem que- ostras tem que muito programar, frescas, né? né? Programar, Ostra né? tem que ser Ostra. muito fresquinha para não atrapalhar a saúde. Gengibre também. Gengibre, Também. amendoim, castanhas. Pimenta, castanha, pimenta. É, eu acho que uma boa receita, assim, tailandesa, isso que eu ia falar, né? baiana, Eu tava pensando da nisso. a Bahia, Na né? Tailândia, se a prepara. Bahia tá bom. A Bahia tá super bem em E relação a para os isso. carecas? Para os carecas. O que aumenta? Arginina também. A arginina As melhora a sementes também. vascularização. Então, toda vez que você... E também os mesmos alimentos, olha, na próstata e no cabelo, no cérebro, no couro cabeludo, tem a mesma enzima, que é uma aromatase. Então, quando você tem excesso de testosterona, você tem um crescimento. Quando você diminui, você bloqueia a testosterona, aí você bloqueia a aromatase, né? Você bloqueia a transformação, você consegue também fazer com que aquele hormônio, o cabelo cresça. 5-alfa-redutase é o nome de uma enzima que Na tem. verdade, a testosterona, quer dizer, isso faz parte dessa síndrome de baixa de testosterona. A testosterona tem vários efeitos no corpo. Assim como ela age na próstata, ela também age no couro cabeludo, Couro né? cabeludo. E é através da dihidrotestosterona, né? Que a dihidrotestosterona é que tem que mais inflige. receptores no couro cabeludo. E aí, tanto é que você usa esses remédios, a finasterida, por Minoxidil. exemplo, minoxidil, em que você inibe uma enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona. Você inibindo a Aí você- dihidrotestosterona, cresce o você cabelo. favorece o E crescimento isso do foi cabelo. engraçado que eles fizeram esse trabalho, eles descobriram isso, foi um efeito colateral, né? Da finasterida, Geralmente né? é. O próprio- Era um efeito colateral. Eles começaram a usar a medicação como vasodilatador. E de repente viram que nascia o cabelo. Aí foi aí que eles começaram a pesquisar esses receptores da 5-alfa-redutase, dessa enzima no couro cabeludo. Olha que interessante, né? Usar um medicamento para uma coisa e ter Mas um os efeito efeitos ótimo. colaterais, às vezes, o botox também, né? É. A substância botulínica foi isso. É. Botando em uma E hoje coisa, você- você reparou... Era para pessoas meio estrábicas, eu acho, né? E aí O botox é uma substância que bloqueia a musculatura, né? E hoje até é usada até para cistite intersticial, estava conversando também, com o Yuri. Hoje, para que excesso de Qualquer sudorese... incontinência, pras mãos. excesso de sudorese, Incontinência. tudo em que você bloqueia a musculatura, atividades de músculos ali, você mas é um efeito Paralisa. paralisante e temporário, né? Mas por isso que fica um monte de gente com uma cara esquisita, né? Porque tudo demais. Tudo Fica com a Aquela Sem cara, expressão Fica facial, tudo né? duro. Você não sabe se está rindo, se está chorando, que emoção É está triste. tendo. A cara do Yuri Mas tá tem a sua função, É né? a cara botulínica lá. Cara cara botulínica. botulínica, É, ótimo. cara Tem um botulínica. personagem na outra peça que é assim. Hein? O personagem da minha outra peça é assim, ele é todo cheio de botox, então ele fala tudo assim, verdade, verdade.
Isso com a mesma cara. É uma maravilha. E a gente vê na TV, não é mal. Quando elas sucedem. Nem vou falar das nacionais, mas tem as internacionais que estão ficando, né? De vez em quando aparece uma pessoa, você fica uma pena, porque a pessoa era linda, né? É mesmo. E perde a expressividade, tudo, né? né? Vai pra uma Madame Tussauds depois. né? Depois já vai direto, você viva, né? É a evolução do botox para a cera. Do botox para a cera. Será que você achou? Para proteger a visão, é aquela coisa da cenoura? Luteína, né? carotenoides. Mas é a isso? cenoura Abacate, funciona, abacate. porque a gente, quando era pequeno, escutava, né? Mãe falando, já viu coelho de óculos? Come a cenoura. Né? A vitamina, os Então, acho que bastonetes, tinha a ver, né? Falar popular tinha a ver. Tem a ver com a popular. visão noturna, né? Ela é muito, você precisa de uma quantidade boa de vitamina A. São os carotenoides que vão formar a vitamina A. Então, Tanto o que tem vitamina A? Vitamina A tem todas as frutas têm vitamina A, todas as verduras verdes, tudo que for folha tem muita vitamina A. E particularmente Rúculas, alface, espinafres, tem muito carotenoide, agrião, assim, tudo. principalmente luteína, que é a que está presente em maior quantidade na retina. A Flávia falou logo aí, abacate, ela já está Abacate. entendendo. Abacate é assim, ele é ótimo para a pele, para o cabelo, tem excelente. vitamina E A, as tem pessoas têm um arginina. preconceito, né? Não como abacate porque abacate engorda. Eu acho que o grande segredo disso é você realmente diversificar a alimentação. Né? Já dá para a gente ver o prato com as cores. Né? Se você está com um prato colorido, né? Então você já está diversificando. Então, assim, não vou comer abacate. Pode comer abacate. Lógico que quem está fora de peso tem que pegar um pouquinho leve. Sim, né? mas não precisa bater o abacate com Todo. leite condensado. Água de coco. Não, bate Com com água de água, coco, com que é água. maravilhoso. Fica um sonho. Maravilhoso. Você pode aquele guacamole. Aquilo Guacamole. não é tão importante Não é assim. só botar um limão e Um já está limão, ótimo. Um azeitinho, Eu tomatinho. falo que para quem né? quer comer um sanduíche... Não é uma coisa absurda aquilo. não é Né, é uma coisa legal também com abacate, para quem quer comer um sanduíche, tipo, e não vai se entregar, espero, a uma maionese dessas de prateleira que você compra, porque aquilo ali, Deus sabe o que tem ali dentro. Uma maionese feita em casa, tudo bem, mas é claro que tem calorias aí, dá uma engordadinha. Então, bate o pouquíssimo. abacate com um pouquinho de azeite de oliva. É uma excelente maionese, super saudável, faz super bem, e você tá ali com aquela umidade bacana da maionese. Sabe o que acontece? Crucifica-se algumas coisas, né? O ovo. Tem. Né? tem. Crucifica Teve o a ovo, depois época, absolve né, o que- ovo. Isso é sempre um isso tribunal. É muito, né, sazonal. É, O ovo agora é sazonal, bom, tem né? sempre um Eu acredito. tribunal. Agora virou graças Tinha que a Deus indenizar também. o ovo, né? O ovo O foi ovo tanto tá tempo, né? O ovo tinha que, Indenizar o Pô, ovo. Tinha que Márcio, indenizar o ovo. o ovo tinha que ser indenizado. Ele O foi ovo um devia ir ao vilãozão, Procon. E é né? tão bom, né? Ele foi um vilão, né, durante Foi, anos. coitado, acusadíssimo. Depois reabilitaram o ovo, agora estão reabilitando o abacate. Eu acho É, maravilhoso. vamos Abacate, o reabilitar o medo que o abacate. pessoal tinha do abacate antigamente era errado, porque eles diziam que o abacate aumentava o colesterol. Coitado do abacate, nem colesterol ele tem, porque Coitadinho. É outro, Então, é outro Vai utilização. dar a mão pro Não ovo e vão aumenta, fazer alguma não tem coisa. como Exatamente, colesterol. combinam até. Eu lembro Fruta que uma não vez, tem fígado, né? falando de abacate, eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista do Oscar Niemeyer, né? E aí perguntaram para ele assim, qual é, assim, todo o senhor dia. com essa, né, com essa idade, assim, tão bem desenhando e tal, tem alguma coisa da alimentação diferente que o senhor faz? Daí ele parou, pensou, falou assim, olha, só tem uma coisa que eu como todo dia, abacate. Aí eu falei, bom, agora foca no Agora é abacate. isso, foca no abacate. Foca no abacate. Não, mas abacate, ó, maionese de abacate, tem essa receita no livro. Tem a Tem maionese, abacate, tem, tem salada com tem abacate. salada. Ai, que com delícia, abacate. só com alho, salsinha, suco de limão, azeite, abacate, sal e pimentinha. Não, e pronto, facílimo, foi. bom liquidificador, Molíssimo de acabou. fazer. Né? Não, E como tem é que coisas fica facílimas aquela aqui. coisa do multivitamínico, essas coisas, porque parece que você toma aquilo e resolve, né? Te fala tanto de Você vitamina. melhora muito quando você está realmente precisando. Entendi. Você toma um pouquinho, você toma um desses suplementos qualquer, porque é impressionante a diferença. Em 10, 15 dias você já sente uma capacidade assim de... Um ânimo? A cognição melhora, você passa a raciocinar melhor. Mas não tira a memória. necessidade do resto de forma alguma, né? O multivitamínico. Não, multivitamínico eu não gosto de prescrever esses completos, principalmente para o homem, porque eles têm muito ferro. E o homem, como ele falou no início, o homem come muita carne vermelha. Então ele já tem um ferro alto. Então, esses multivitamínicos têm uma quantidade excessiva de ferro.
E tem algumas vitaminas em excesso e outras que são muito importantes não tem quase nada. Então, eu prefiro realmente individualizar. Quando tiver que tomar uma vitamina, Legal. não toma essa. Eu acho que tem uma coisa também de tanto tirar os tabus, né, de alguns ingredientes que ficaram aí sacrificados, como também de incentivar coisas que a gente não consome, né? No Brasil, com uma costa desse tamanho, a gente quase não consome peixe. Né? Porque o peixe também é muito caro. Mas já foi, olha o preço da carne. Hoje em dia você compra peixe ali, ó. Gente, É, carne claro que você caro. compra alguns peixes, também já melhorou muito. O próprio salmão, mas também dizem que esse salmão não vale nada, né? Eu Esse acho que a gente tem compra mais peixes barato. bem mais interessantes, com certeza. Qual? O próprio Congrio. vermelho. Nossa, Até tem, o a gente vermelho, tem vermelho é nosso cherne é um Cherne é espetáculo. maravilhoso. Tem pescada amarela, tem muito peixe bom e fácil de preparar. Eu acho que tem que quebrar também esse medo. Eu não faço peixe porque eu vou errar. Não tem como. Aquele peixe Você pescado não do tem como, eu erro Nordeste. sempre. Não, mas é só respeito. É só o mais importante é a temperatura que você vai usar. Então, você tendo uma frigideira, tem que investir um pouquinho. Uma frigideira antiaderente, boa. Né? Com uma espátula também para não estragar a frigideira, para ela ter uma vida longa. Um bom azeite de oliva, né? Que vai botar aquele calor, né? Ligar, vamos dizer assim, o calor da frigideira com o peixe. Né? Sal, pimenta, mais nada. Não tem que fazer ceviche, botar limão e deixar aquilo cozinhando. Nada. Deixa o peixe, porque é o sabor do peixe que a gente quer sentir. Muito bom. Né? Botou numa frigideira bem quente, com azeite bem quente, sela de um farinha. lado. Nada, sem farinha, sem nada. assim De que preferência eu deixando a gosto. pele, porque a pele também ajuda a segurar a umidade do peixe. Porque o bom do peixe é sentir a umidade. Aquilo que a gente come faz... você sente aquela... Né? Eu, pelo menos, acho que a comida tem que cantar na boca, né? Para alegrar. A audição também a gente tem que lembrar que na hora que a gente está verdade. comendo, a audição também tem que ser, né, atiçada. Tá aí nos vamos dizer. sentidos, né? Exato, nos sentidos. Então, depois que você sela de um lado, sela de outro, selar é o quê? Você criar uma capinha, né? Criar uma casquinha, né? Vamos dizer, para que depois que você tem toda essa casquinha criada, você vai finalizar o cozimento no forno rapidinho e não vai deixar com que essa umidade vá embora. É só isso, não tem mistério nenhum. Selou de um lado, Isso tem serve que pra cantar. tudo, né, Selou Flávia? de um lado, selou de outro, para todas Todo as tipo de proteínas. Eu faço isso com carne, mas aí não levo no forno, continuo. Se você que vai Na dar um pouco. frigideira Aí e você pode pronto. fazer na frigideira também. Na Mas o carne ideal, dá, mas a o carne. peixe eu não sei fazer assim. O ideal é, tanto a carne quanto o peixe, o ideal é iniciar na frigideira e finalizar no forno. Para dar o ponto correto. Tá vendo? É o pulo do gato. E aí que a gente finaliza não no sabe. forno só assim, Só para. grelhadinha? Grelhou de Ele um não lado, grelhou gruda de outro. todo? Não, você está com azeitinho. Não... Você faz uma caminha. Sempre um Você pouquinho faz uma de azeite. caminhazinha. Mas Com aí passa para outra coisa? Você pode passar, o ideal, Deve porque ter como uma você está na frigideira que frigideira, passa aí. passa para uma assadeirazinha com um pouquinho de azeite, botou, e aí vai da criatividade de cada um. Eu quero botar uma Alecrim, ervinha, um alecrim, aí pronto, aí é a criatividade de cada um. E tem outras coisas, o mais fácil de todos é o peixe no sal grosso. Que não tem, você compra que é maravilhoso, que é o peixe por excelência. Você não tem vermelho mais fica nada. bem nisso. Vermelho é um espetáculo. Bota uma caminha embaixo de sal, o peixe em cima, de preferência com escama, porque a escama vai ajudar com que o sal fique ali, que depois faz quase uma depilação, assim. Quer dizer, o sal grosso, o ideal é misturar com um pouco de clara. Esse é o segredo. Me dá esse ponto do gato. Esse é o segredo. Ah. Você pega um bowl, bota o sal grosso, mistura com uma clara, um pouco de clara e faz Você assim nem bate quase a que... clara, você só mistura. Não, só mistura. Ah. Você vai fazer tipo... Tudo é brincadeira na massinha, cozinha, é. uma massinha. E aí, com criança, isso é ótimo para fazer. Bota Ó, a criança Max, para... pra ti. Vou Bota a fazer criança com para criança. ajudar, porque você vai moldando o peixe. Então, vira uma brincadeira na cozinha. Aí você bota ali aquela primeira camada do sal com a clara, o peixe em cima e cobre massinha. todo ele, vem cobrindo ele todo. Leva ao forno e aí aquele sal grosso junto com a clara vai dar aquela endurecida, depois você vai fazer depilação. Vem a pele toda, sai e aí fica só aquele peixe suculento com um salzinho que ele mesmo já emprestou, depois é só um azeite e Então não pronto. bota nem limão. Não, limão... Por que todo mundo fala que peixe tem que levar limão? Olha, eu lembro quando, né, principalmente no norte, no nordeste do Brasil, né, eles falam, tem uma coisa muito engraçada, principalmente no norte, eu falo, por que a senhora põe para as cozinheiras, assim, nas barraqueiras, assim, aquelas pessoas, né, que tem muito isso no norte, por que a senhora bota esse limão? Não estou entendendo. É para tirar o pitiu. Eu falei, que pitiu é esse? O que é isso? É o cheiro. Por quê?
Né? Aí é coisa cultural mesmo. As pessoas pescam, ficam muito tempo dentro do barco. Quando chega, os peixes já estão exaustos. Aí o limão dá o quê? Tira. Dá um levante no peixe. Tira tudo. É a arginina do peixe. É quase um desodorante do peixe, né? Bota. Tá vendo? O peixe não leva alho, tá vendo, Leda? Só sal e azeite. Essa é a nossa grande briga. A única briga que eu tenho com a Jane é que a Jane não come alho. Eu amo o alho. Eu amo alho Eu também. amo. Eu não vivo sem alho. Eu Nossa. brigo com a minha mulher, porque eu Por quê? adoro alho e ela E ela não gosta. Ela não gosta. Ih, eu sou louca por alho. E também. quando eu vou cozinhar pra Jane, tem que lembrar, não alho, não Não, alho. ela faz sem alho. Simone, cantora, faz um picadinho sem alho que fica ótimo. Não sei como é que ela olha. consegue. Mas Eu eu acho faço impossível alguém picadinho. cozinhar sem alho. Nem me ocorre, entendeu? Acho que a primeira coisa que eu Tudo pego sem é o alho. alho. Alho é muito bom. Agora, tem umas receitas aqui, tem uma que eu não sei nem como é que é, mas é lindo o nome. Chama-se terremoto de frutas vermelhas. Talvez seja o único terremoto que todo mundo vai querer experimentar. Esse é ótimo pra visão. Terremoto de frutas vermelhas. Essa tem uma história engraçada Muito porque bom. ele desmonta sempre na hora que chega na mesa. Aí eu resolvi assumir que ele desmonta e fingir que foi pensado Que assim. é chique assim. Que é chique. O negócio é que dá um terremoto. Ele desmontava assim, quando eu chegava na mesa... Ninguém ela falava, "Ah, quer saber? reclamou, Vamos olha, falar minha assim, sobremesa veio se não desmontada. Aí começou a não desmontar o objetivo. Olha prato. aqui, tem um desenho do terremoto, mas eu adorei esse nome. O terremoto Eu é abri muito um legal. acaso, mas eu adoro quando esses acasos são assim, né? Divertidos. Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Impressionante. Muito bom. Aí tem tudo. Ensina geleias, ensina Sucos, camarões, bolos. vieiras. Outro dia eu vi no supermercado vieiras. Nossa, as vieiras Falei, daqui gente, do- como é que será que faz isso, né? Também Tem é um outra gaspacho muito dos ridículos, é outro dos ridículos, é também a mesma coisa. Esse nem vai no forno, é só dourou, acabou, porque o legal é você realmente sentir a textura. Se cozinha demais, vira Ô, chicletinho. Flávia, você dá curso? Agora, então, a partir de junho, Eu tô achando que eu vou fazer um curso com o Flávio. a partir de junho, eu estou começando junto com o Eduardo, que trabalha comigo, a gente está começando um curso na casa das pessoas. É mesmo? É, legal. porque assim, muitas pessoas falam assim, eu quero ter um menu, assim, que eu ligo para minha empregada e falo, faz o menu 3, faz o menu 2. Estou recebendo alguém, todo mundo trabalhando que nem louco, né? Mas tem coisa simples, assim? A- que a empregada a também que não ideia seja nenhuma é- talentosa consiga? Claro, tem que ser para poder, É. senão também não Pra vamos to- chamar pra todo mais, né? mundo, Então tem que é. dar certo, né? Tem que dar certo. Então vai ter assim, tipo, para resolver tudo mesmo. É, pra Ensinar também. resolver coisa assim, porque o gostoso nem sempre é complicado. Não, muito pelo Aliás, contrário. quase sempre não é, né? É uma coisa mais simples, Não é um quanto bom mais peixe, é simples um e menos peixe que não você tem tanto interferir. creme. Que não Exatamente. estamos na época disso também, né? De encher de creme de leites E também cada ensinar vez- alguns truques para guardar, que muita gente não sabe, como Isso, guardar erva, como como guardar. guardar, né? Tipo, em que parte da geladeira deve ser guardado. Eu tenho um pouquinho de toque, né? Com essa coisa assim de geladeira, com não sei o quê. Opa, Então eu vou isso é um botar curso para interessante. liberar esse toque, né? Assim, Isso, para as faz, outras. transforma-se em Passar esse curso. grilo para os outros, né? Exatamente, Vai vou tocar dividir, isso vou pra dividir, frente. vou dividir isso com os E outros. cada receita tem uma dica, isso que eu achei também muito legal. É, porque nós seguimos a mesma linha. O anterior, o Saboreando Mudanças, também tinha essa saiba mais, né? É uma dica. É, porque em aí a cada pessoa tá, eu quero, hoje eu não estou bem Algumas- com isso. Aí vai lá, deixa eu ver como é que eu posso resolver. Aí, Para olha, defender quem gosta de alho, eu não sei nem Mas qual é a fui eu que receita, fiz, eu vou ler não, primeiro. as dicas O são- alho contém um óleo essencial sulfuroso que fortalece o sistema imune É, e melhora a mas a circulação. cebola também a tem. receita é pernil de cordeiro assado com alho, limão siciliano tem alho e muito alecrim. Ai, esse delicioso, deve ser um delicioso. show. Esse é e também é um pernil desses fáceis também. Tem Ó, alguma- o livro está aqui nas melhores casas do ramo, editora Senac, né? Que é sempre bem acabado esses livros da Senac. Bonito. Diga. Tem alguma receita de polvo? Tem Tem. polvo. Polvo tem segredo também, né? Pra fazer assim, pra ficar macio. e Mas tal. também tem na época, assim, que eu botei no livro, eu queria fazer isso de uma forma bem fácil, né? E quando eu aprendi, era aquela coisa, bota numa coisa, tira pro gelado, né? Primeiro você passa no fervente, tira pro gelado. Aí eu falei assim, gente, não deve, em algum lugar não se faz assim. Aí, o que eu botei aí de dica? Você bota uma panela fervendo, né, com água fervendo, e aí aromatiza ela com cebola, alho, né, uma folha de louro, tomilho, deixa ela bem aromática, com bastante sabor. E aí tem os tentáculos do polvo, ou o polvo inteiro, como queira, com uma concha, você pode pegar até com uma concha, assim, se for o polvo inteiro, com a parte sem ser a parte redondinha, a outra parte,
E aí vai mergulhar, dá 3 mergulhos. Aí vem o toque de novo, né? Dá 3 mergulhos. O primeiro mergulho, sela, né? Aí ele dá aquela apertadinha assim. Vivo? E aí, não, ele não está vivo. E aí depois, não sou torturadora. Aí depois mais um mergulho, então são 3 mergulhos. No terceiro mergulho. Bem rápido. Eu até, tipo, você dá uma brincadinha, 1 minuto passa, você mergulha de novo. E aí depois deixa geralmente 40 minutos a 1 hora. Agora tem que fazer o teste, entendeu? Tem que pegar uma faquinha e espetar. Porque não pode passar. Se passar, aí vira orelhinha, eu falo, orelhinha, vira chicletinho. Tá certo. Mas também sem drama. Eu acho que assim, Eu o volto aí estresse para é que explorar complica. um pouco mais a Jane e a Flávia, essa dupla dinâmica. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Ah, maionese de abacate, gostou, né, Thelma Costa, de Santos, em São Paulo? Gostou? Essa foi legal. Neguinha animada, assim, gostam logo. Também sopa de bacalhau. Adorei. Bom, vamos deixar receitas de lado e vamos falar de uma outra receita que nos encanta a todos. A tal da novela. Antes do programa começar, eu sou noveleira há anos. Ontem ainda vi no Viva, um capítulo de... Meu Deus. Top Model. Não, Reis, Rainha. Que Rei Sou Eu, Que Rei que Sou voltou Eu, agora. maravilhoso. Que coisa fantástica aquilo. Novelão. Que cenários, né? Que atores, que figurino. Uau! Achei Mal muito mesmo, bom. Cassiano Gabus Mendes, Jorge Fernando. Olha que coisa, hein? Mauro é professor doutor nisso. Comunicação e televisão. Fico encantada. Você, há anos, você gosta de novela desde sempre? Desde Você sempre. começou a estudar Eu novela? comecei, Quando? eu me interessei de criança pelo seriado americano. A partir do momento em que eu vi Que foi, Irmãos Bate Coragem... Masterson? Não, Perdidos no Espaço. Mas também, exatamente. Agora, com Irmãos Coragem, aí eu migrei para a novela. Passei a me interessar completamente pela novela, a colecionar discos, material sobre novela, gravar o áudio, depois o vídeo, enfim. Aí formei meu arquivo e comecei a estudar o assunto. E já assim defendeu lancei tese, tudo? Tese, mestrado, doutorado e segui adiante com isso. Então, tá aí um doutor noveleiro. E agora o Mauro está aqui a princípio, a gente vai explorar ele em outros assuntos, assunto novela em geral. Mas ele está aqui para falar da série que ele fez para imprensa, Editora Globo e Globo Marcas. É um projeto Que da Globo Marcas, feito pela Editora Globo, coleção Grandes Tá. Novelas. que tem Selva de Pedra, Bem Amado, Pecado Capital, Pecado Capital, estão vendo Rock aqui? Santeiro. Tá dando, Alexandre? Ó, fazer igual o baralho. Rock Santeiro, e Vale Tudo. vale tudo. E aí isso aqui é o texto das novelas? Eu romancei a novela, o primeiro convite da direção da Globo foi para adaptar. Eu escolhi Selva de Pedra, né? Me propuseram Clássico, né? 10 títulos, exatamente, que é a novela que industrializou o gênero no Brasil, modernizou a nossa novela. E a partir do êxito de Selva de Pedra, uma empresa de cosmético patrocinou, comprou o projeto. E essa empresa solicitou mais 4 títulos. E até há pouco tempo atrás, somente essa empresa poderia vender os 5 romances. Mas isso já terminou e agora está Agora está disponível. nas melhores casas do já acabou ramo. o contrato, exatamente. Todo mundo pode ter acesso. Perfeitamente. Muito bom. Legal, fez o caminho inverso, né? Transformou a dramaturgia em literatura. Exatamente. Que máximo, cara. Muito legal. legal. Excelente presente. E você acompanha as novelas, então? Todas sem elas, nenhum, sem dúvida. sem nenhum pudor, né? Você discute novela, vê novela, Sim, viajo escreve. muito, escrevo sobre novela, agora ficcionalizando a novela, não é? Porque até então só escrevia, já estive aqui lançando a Hollywood brasileira e tudo mais. Também escrevo sobre atores, lancei Nívia Maria, uma atriz real, pela imprensa oficial. Ah, então isso foi pela imprensa oficial. O próximo livro, se Deus quiser, já está quase pronto, é Um Século de Paulo Gracindo, porque eu repasso a trajetória do inesquecível ator na Rádio Nacional, Epaminondas. Rede Globo, exato. Epaminondas. Entrevistei várias vezes a Paulo Gracindo, grande figura. Pelópidas. 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 Epaminondas Epaminondas era é o o pai. filho. Não, Era é o filho.
Ah, o Gracindo Júnior é que é o Epaminondas. Minondinha, Ele é o exatamente, Pelotas. Que história incrível, né? Da família, de tudo. Muito bom. E aí você vai escrever um livro inteiro. Já Já escreveu, está pronto, né? Já está pronto. Editora Autêntica de Belo Horizonte. Ah, da Rejane Da Dias. Rejane Dias, exato. Autêntica e Gutenberg. Ah, então vem lançar aqui, a gente Sem quer. dúvida, sem Né? dúvida. Quer acompanhar isso. Que delícia. E o que você está achando das novelas? O Max, você viu antes do programa começar, que ele já foi mais noveleiro do que ele é hoje. Sim. Mas os filhos estão exatamente, empurrando ele para ver a Cheyenne. Ontem, na verdade, o Gabriel, meu filho, que tem 5 anos, pediu para gravar a novela que ele queria ver, porque a gente saiu para comer uma pizza e era no horário da novela. E aí ele foi ver hoje de manhã, ele estava todo feliz vendo a Cheyenne. Cheyenne. Mas essa novela é um sucesso. Né? Essa é uma das que eu popular. consigo ver um pouquinho assim. E eu acho bem bacana. Se bem que eu estou adorando a Avenida Brasil. Que é espetacular. É unânime, né? Retrato atual, é muito Tô bem-vindo, é adorando. muito oportuno o tema. Muito. E E é interessante, eu não sei como é que ele vai levar isso até o final da novela. Isso me preocupa às vezes. Segurar. Né? Essa vingança, porque toda hora chega tão perto. Mas na né? outra dele também era assim, A essa favorita. tensão. A favorita Exato, também era. Falava assim, sem agora vai dúvida. acabar, vai ter que terminar a É, novela vai ter que ter, amanhã. não vai dar, Mas eu acho que eles Eu gostam. acho que ele pra faz poder esse jogo de gato e começar. rato com a gente, ele também se diverte. É uma Ele dramaturgia de cinema na novela, né? É difícil manter, mas quando mantém a linha quando esticada mantém o tempo também. todo, né? E você não consegue parar de ver. Não, é fio de alta tensão. mesmo, eu impressionante. confesso que estou viciada, assim. E a Adriana tá incrível, né? Nossa, Incrível. Ela tá um espetáculo. Show. Foda. E ela é uma Vamos atriz que ter, transita entre o drama e a drama, comédia com uma comédia, facilidade, muito né? bem, muito bem. Fez boas Porque eu heroínas vi também. eu vi o seriado que era com ela, depois vi um filme que é escrito pelo Marcos Caruso. Excelente. Meu Trair e Deus. coçar? Trair e coçar essa Nossa, coisa. aquela comédia Exato. rasgada. Que ela ela também é tá- comédia rasgada e ela Exato. rasgou em cima também. É bom, né? Era com ela mesmo. Com Não ela, tô louca, exato. não. É, né? não. Porque ele me olhou assim. É, eu bom, falei, não é. Dá certo. O filme Falei, ai, meu Eu tô Deus. nessa também, tô saindo de uma comédia para ir para um drama, então... Não é? Ela vai muito É. bem, né? Tá indo muito bem. E o que você acha que... Você acha que... Porque hoje em dia o ibope da novela não é o do tempo de Janete Claire e Dias Gomes. Porque também as mídias novas Claro. vieram e naquela época não tinha, né? Mas isso é muito simplista? Há outros elementos Não, sem dúvida. que colaboram? Porque o fundamental, Leda, é sabermos que o ibope da novela continua extremamente alto e catalisador. Por quê? Porque ele se espraiou para as outras mídias. Então, veja bem, há um enxame de revistas a R$ 1,99, a R$ 2,00, que nós não tínhamos nos anos 70, Não que era tinha, só só tinha amiga, amiga, e, enfim, junto com Contigo Capricho. e ponto final. Não é? Ou exagerando, Grande Hotel, coisas do gênero. Mas não o é? Capricho Mas- daquela época, eu trabalhei em Capricho, na editora Abril, tinha 3 ou 4 páginas cor-de-rosa, era cor-de-rosa pink, dentro da revista em Bem cartaz. mulherzinha, né? Era uma Bem revista mulherzinha. dirigida à classe C, aquela Aquela classe C daquela classe C, época, exato, anos é. 70, É. e dentro tinha 4 páginas cor-de-rosa, que falava de novela. Hoje tem, sei lá, 40 revistas, 40 revistas, a e todas R$1,99, elas falam com sobre receitas Com novela, receita. e com novela. tudo, com tudo. Exatamente. E Aliás, as emagrecimento. cozinhas- aliás, Então, as receita cozinheiras de também, né? dieta, receita de comida. E fora os sites, nos ônibus, no metrô, ou seja, há uma invasão do gênero cada vez mais galopante. A grande verdade é essa, e são mais de 2 bilhões de espectadores da novela ao redor do mundo. não É é? vendido para todos os Para lugares. todos os lugares, os países cada vez mais querem produzir novela. É um mercado extremamente farto para atores, para produtores, para cantores. Ou seja, é de fato um porto muito seguro para quem quer seguir a carreira de comunicação nesse setor de dramaturgia, claro, não é? E a receita não mudou muito nesses anos, né? Porque a primeira novela que eu me lembro, assim, que eu acompanhei, foi aquela da Sônia Braga. Aquela que ela usava aquela meia colorida. Dancing Dancing Days, Days, Gilberto né? Braga. Que está em DVD agora. Tá em DVD. E Ainda tem umas agora coisas em tem essa. DVD, tem Essa exatamente. das O séries. DVD De certo também é uma modo, mídia de apoio a... Totalmente. A novela. De certo modo, a receita ela mudou um pouco
quando passou a catalisar também o público masculino e infanto-juvenil. Olha que legal. Né? E quando é que o homem começou a ver a novela? Exatamente. É admitir, né, que via. Bom, Assumir, né? ao longo... essa evolução que estamos falando aqui, não é? Ou seja, a quebra de tabus, de preconceitos, é claro que a novela levou isso junto e também é responsável por isso, já dizia o saudoso Arthur da Távola. Então, queridíssimo. então veja bem, a partir do momento que, sobretudo, a Rede Globo passou a investir no gênero sistematicamente e contratou um grupo de autores que vinham do teatro, impossibilitados pela censura, no caso Dias Gomes, Braulio Pedroso, Jorge Andrade, esses temas mais masculinos, como do Bem Amado, passaram a fazer parte da novela. Não é? Agora, também Janete Claire, sábia, junto com Daniel Filho, abriu Irmãos Coragem num jogo Botafogo e Flamengo. Né? E situa a novela no interior de Goiás, fazendo um grande faroeste. Era maravilhoso. Então, é claro que esse homem que se sentia fora, porque a novela, a radionovela, esse preconceito começa quando, de fato, a radionovela foi criada após a quebra da Bolsa de Nova York. Então, reuniu-se um grupo de estudiosos de comunicação e concluíram que o melhor produto para encantar a dona de casa, isso em 1930, em Miami, era a radionovela. Então, se nós levantarmos a autoestima feminina, essa mulher vai levar junto o seu marido. E aquela depressão norte-americana vai vamos tirar. E aí nasceu a radionovela. Imaginou-se que vamos pegar a estrutura do folhetim francês e vamos criar a radionovela. Tanto que a primeira radionovela é de 1930. Que é? Painted Dreams. Sonhos pintados. Enfim, seria... Eu nunca vi isso traduzido, mas é Painted Dreams, de Irna Phillips, em Miami. E aí começou toda essa história. De Miami chegou para Cuba, aí veio O Direito de Nascer, que muito embora fosse destinado à mulher, mas o seu autor, o cubano Félix Cañé, que era um sujeito muito míope, mas dizem em Cuba, isso me relataram em Havana, tinha uma percepção muito grande da sociedade. Ele fez com que o Dom Rafael fumasse constantemente charuto, porque eles queriam vender charuto e sabia que com o charuto ele iria atrair a audiência masculina. Então, tudo é extremamente pensado, isso que eu acho fascinante. Na comunicação de massa, na indústria cultural, é tudo extremamente pensado para quem você quer, quem você realmente vai querer atingir e vai conquistando aos poucos esse público. E assim seguimos os anos 30, 40. Quando isso veio para a televisão, é claro que veio muito desse estigma, novela, radionovela, para as mulheres, porque choram, então elas vão ver propaganda de sabão em pó, vão querer comprar o sabão em pó, porque deixa a roupa mais branca, e assim por diante, não é? Até hoje, só que hoje a mulher também compra carro, então compra eles carro, colocaram o carro. Exato. Então, eu vejo, por exemplo, lá em casa tem uma reforma, mas quem está arrumando o chão comenta de Avenida Brasil, que não perde um capítulo. Ou seja, todas as classes, e foi diminuindo esse preconceito, porque, claro, são temas que também interessam ao público masculino, porque a novela é a grande, é uma tribuna, tornou-se, de fato, por excelência, não é? Uma tribuna social, onde todos os nossos problemas, as nossas questões são debatidas e aonde o próprio homem se enxerga nas suas histórias, não é? Individuais e coletivas. Tem todo um tratamento psíquico e social, né? Claro, para sonhar, para tudo. Eu me lembro uma vez de uma novela da Glória, que agora eu vou esquecer qual é, mas eu acho que era aquela que tinha Jade, porque tinha uma do Marrocos, que passava o clone, que tinha uma tatuagem na mão. Eu me lembro que a novela acabou de estrear, eu fui à Bahia, eu vi no mercado modelo aquilo, para vender, para colocar na mão, igual da novela. Eu falei, meu Deus, qualquer lugar que rapidez, é muito rápido. Você iguala a roupa. Você bota uma roupa na novela, ela no dia seguinte veste aquele... Aquela coisa que tem também. Eu lembro uma vez que a Beth Faria tinha um personagem da Beth Faria que não gostava de roxo e que encalhou o roxo em todas as lojas de tecido. Eu não me lembro qual novela, não vou lembrar mesmo, mas me lembro que tinha isso.
Encalhou Sim. o rosto. Tem aquela coisa das Ninguém cartas mais também, comprou. que querem o brinco da Carolina Ferraz, a roupa não sei de quem, onde é que O consegue. anel, A o esmalte, o decoração, batom. a decoração você consegue. decoração, tudo. A novela interage com o público e o público, quer dizer, horas a novela dita como se faz, né? Então as pessoas... Exato. Ora, por exemplo, a novela anterior falava do Leblon, da classe A, não sei o quê. Isso deixou de ser moda hoje em dia com o surgimento da classe C, então você coloca a novela na classe C, né? Então você vê Você as tem- pessoas... Ela vai da se classe C. adequando, né? As Adequando coisas vão se aos adequando. movimentos sociais, claro, e vice-versa, não é? Isso é um conjunto de... A coisa é de- bem interativa, né? exato, bem exato, dinâmica, né? É, mas Há agora a um gente vê que interrelacionamento. novela Naquela é época mesmo. ainda Vamos tem cutucar ali, eles ibope. cutucam, Mas né? agora tá muito direto, né? Porque agora tá esse fascínio pela classe C, né? É o momento. Então você vê, o momento é Mas é um esse. momento. fenômeno esse, brasileiro, claro. né? Porque a novela é Como uma foi coisa... da discoteca, como foi criticar porque os mo- colarinhos brancos em Vale Tudo. Porque igual a moda, Não é? é comportamento. Claro, Né? é É comportamento. comportamento. É um comportamento. Eu tive aula com um autor de novela que ele falava, não lembro quem era agora, mas ele falava Graças o a seguinte... Deus, né? Pra falar o que ele falou, sem problema. Não, nada demais. Ele disse o seguinte, que ele foi a Nova York e ele ajudou a escrever um filme. E ele pensou, ele viu o filme e falou, ué, mas eu faço isso aqui, um desse aqui todo dia para novela. Quer dizer, a novela no Brasil, a influência da novela é diferente de qualquer outra mídia audiovisual do mundo. Né? Ele influencia mais do que qualquer outro lugar. Não sei, de repente na Índia, não sei. Você vai saber dizer melhor. Não, o Brasil... México. Mas é todo dia na casa das pessoas, mas, né? mas no Brasil, pela qualidade Isso. temática, É maravilhoso. o investimento em produção que é inigualável. A gente faz, é é um Você tem a bom menor produto dúvida. brasileiro, Isso, né? isso é impecável. inigualável. É um produto brasileiro de inigualável. primeira linha. De primeira linha. É um orgulho verdade. nacional, né? Um É orgulho muito bem nacional. feito. filme, cada Exporta a nossa novela. Eu cultura, sou os noveleira costumes, mesmo. a sociedade, Eu também, as trilhas, a ponto Mas de no também Japão... implico. no O Japão telespectador também não, sim. implica, né? Vai que novela Sim, chata, claro, não vou ver mais, né? A ponto de há Tem novela trilhas que eu não sonoras vejo mesmo. que são vendidas no Japão, por exemplo. Até hoje, Véu de Noiva, E vendem Pigmalion as 70, novelas. a próxima atração do Walter Negrão, coisas de 1970 que o Ivan Nunes Japão é gravou, incrível, que o Marcos Valle gravou. do cabelo. É vendido até hoje em países totalmente longínquos daqui, em outras culturas. Olha que barato. Você vê que Os ela árabes agora também ela ampliou adoram muito novela brasileira. o mercado. Porque a Record faz novela, o SBT faz novela, voltou Sim. a ter, a A Manchete fez própria Pantanal, Bandeirantes, que também pegou muito esse morador do interior. Tanto é que o Pantanal foi a primeira vez que uma novela chegou perto da Globo, Exato. não é? Foi o Pantanal na Manchete. Depois Era eles um fizeram bar. até a Ana estética. Raio, né? Que também Fizeram se a Ana Raio, passava... Zé Trovão, Tinha uma coisa no interior do Brasil. É, né? que era interior, Aquela que era esse novela foi universo linda. rural, né? E ela vai ficando, né? Porque ela é, por natureza, ela é multimídia. Então, não importa quanto cresçam as possibilidades de mídia, ela está sempre ali. Vai sempre Não acompanhando, adianta. exatamente por isso que eu falei que a audiência ela continua sempre em alta, e cada vez maior nesse sentido. Muito bom. E ela te inspira de alguma forma? Porque essa não é a sua primeira peça, né, Hilda? Não, não é. Porque quando eu entrevistei, Isso. era uma peça também, o que era? Eu passei muito tempo escrevendo, fazendo muita propaganda, muita coisa assim, em São Paulo um tempo, dirigindo comercial também. E aí Doutor, né, que eu faço com a minha mãe, ainda faço, a gente viaja pelo Brasil. É uma comédia, um besterol, uma coisa bem, bem engraçada. São 6 tipos diferentes que eu fazia na peça. E depois, daqui a pouco, eu caio dentro do Homens, que é um espetáculo que fala sobre todas as contradições masculinas, que eu acho que é diante dessa coisa do metrosexual, dessa coisa, eu acho que é uma nova revolução sexual. Um novo homem, Eu né? considero isso, porque o homem ficou vulnerável, né? Completamente vulnerável. A mulher, como sempre teve o poder, na minha opinião, ela sempre foi colocada para escanteio justamente por esse poder. E quando ela conseguiu, através da pílula e tudo mais, ascender, aí já era. A gente ficou um pouco Você acha que o homem não indefeso. acompanhou? Hã? Você acha que o homem não acompanhou? Não, o homem não consegue acompanhar, não tem essa A capacidade. gente brinca aqui no Sem Censura que o homem faz uma coisa de cada vez, né? Pois é. E a mulher faz 5, Não né? dá. Ela fala no telefone, tá no computador, né? E dá uma ordem, assim, e tá tudo ligado. Eu tô tentando, assim, tá tudo conectado, eu tô tentando sair. Eu consegui, né, sair desse espetáculo e cair nesse
Não é um drama, é a tragédia nossa de cada dia, né? Horas vista pelo humor, horas com ironia, horas contando mesmo o que acontece. É uma peça que fala basicamente da dificuldade do homem de aceitar perder, né? Da impotência que o homem sente. Agora ele tem que assumir que é impotente, em muitos sentidos, até no engraçado, desde a morte até o sentido da impotência sexual, de todos os sentidos. E a sensibilidade que ele tem que colocar em jogo hoje em dia, que senão ele perde espaço para a mulher, que é muito mais sensível que ele, que é muito mais antenada, porque tem essa sensibilidade. Então a peça fala muito disso. São 8 homens em cena, só homens. Tem um elenco super bacana, do Danilo Sacramento, que estava na novela agora. Tem um cachorro na peça, que é o Vinícius que faz, o Cristóvão. É muito legal, muito bacana. O Delson Antunes, que é o diretor E você fez e dramaturgo. tipo sketches, situações individuais? A gente conseguiu pegar contos do Caio Fernando Abreu, que é o nosso, quer dizer, é a visão do homem segundo o Caio Fernando Abreu. Então nós pegamos determinados contos, foi um processo de 8 meses, botamos todos esses contos juntos, fizemos improvisações, uma série de experimentos sobre isso. Foi uma loucura, bastante cansativo. E chegamos porque um autor, principalmente o Caio, que é cronista, tem muito dele nas obras. A gente conseguiu chegar num resultado final onde aquilo se transformasse numa dramaturgia que linkasse as histórias. Então a peça está redondinha, está super bonita. E falar disso, tem um garoto que eu faço, que tem 12 anos, que ele é perdidamente apaixonado por outra menina que tem 13 anos. Então ela não quer muito ficar com ele. Ela é muito mais velha. Não, e é muito engraçado porque são coisas muito fortes. O Caio é muito forte, então ela vai morrer. Ele fica sabendo que ela vai morrer, que ela tem uma doença terminal. Ele vai pedir ele namoro, porque o homem achando que é poderoso. Porque ele acha que vai salvar ela. Eu vou namorar com ela. Ele fala, vou namorar com você. Então, ela fala, não quero namorar com você. Mas você vai morrer. Sabe? E o homem, desde pequeno, acha que é isso. Acha que ele vai salvar o mundo. E mais uma porção de relações, a relação com a mãe, que eu até fiz uma crônica agora, que está no meu blog, sobre me perguntaram no início do processo quem tinha me ensinado a ser homem. Eu falei, pô, minha mãe. Não foi meu pai. A mãe ensina você a ser homem porque a mulher é mais forte mesmo. E para a gente ser tão forte quanto, a gente tem que dar acesso a essa sensibilidade que a gente tem, senão já era. É o super-homem, né, do Gil? É aquela total. música, né? Total, sem ela não há. É bonito ver o homem falando assim. E fala muito do amor, É tão lindo. no geral, fala do outro, a gente fala do outro, né? O outro outra vez. Pensei que a minha porção homem bastaria, né? É. Muito bom. E o espetáculo está em cartaz no Teatro Leblon. No Teatro Leblon, na Sala Fernanda Montenegro, terças e quartas, às 21 horas. A gente reforça no final, tá bom? Posso ir no intervalo? Voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Receita o programa inteiro. Mas eu sei que vocês também estão aí falando disso, porque eu estou acompanhando aqui pelo Twitter. Neguinho já fez chá de maracujá com canela para comer com bolo de fubá, porque o programa deu fome. Eu estou acompanhando aqui. Estou sabendo que o Neguinho está fazendo coisa enquanto a gente está aqui falando, eles estão lá. Entendeu? Até tem, ó. Na onda deles. Max Viana, Max, eu vi você no Jô. E achei hilário você não falar até quase 4 anos. Foi teu pai que entregou você, né? Ele que entregou, mas na verdade depois eu estava até conversando com minha mãe, porque eu não lembro bem dessa época. Lembrava dessa história do radinho, porque foi muito importante para mim, porque eu queria de todo jeito um radinho de pilha e eles prometeram que eu tinha que falar direito para poder ganhar o radinho de pilha. Aí eu passei um dia inteiro tentando falar cebola, que eu só falava ceboia. Mas eu falava algumas coisinhas. Ela falou, não, mas você falava, se comunicava, só não falava bem, direito, para uma criança de 4 anos. Mas aí nesse dia eu fiquei o dia inteiro, aí eu chegava perto dela e ia com todas as minhas forças falava ceboia. Aí o radinho não via. Aí até que eu consegui falar cebola e ganhei o radinho no dia seguinte. Que maravilha. Tá vendo? Cebola, alho, Cebola, olha como a cebola ajuda. Cebola é o pai.
Comida Continua na Por que você queria tanto falar cebola, você sabe Não, eu disso? queria tanto ganhar um radinho. E a cebola foi uma palavra que eles Cebola foi, botaram. não, foi um acaso, porque não sei exatamente. Boa pergunta, não sei onde surgiu a cebola. Mas era uma coisa que eu falava criança, ceboia. né? Agora, por 4 que eu anos. falava ceboia, também não sei dizer. vai E ninguém entender. levou. É que E adulto você fez acha criança, alguma Não fiz. fonoaudiologia, essas coisas? Não fiz, eu acho que foi Vocês estavam falando disparado. Foi o depois negócio do cebola radinho que foi, né? resolveu. Cebola e radinho, essa combinação Nada, macabra aí. nada Chama como dar um chantagem. prêmio, botar o ossinho É, assim, o exatamente. cachorrinho Eu fui vai. atrás do E ele não radinho. parou mais de falar, né? Não, eu gosto de falar. A minha irmã até fala mais que eu, mas eu gosto de falar. É, mas sua irmã não dá entrevista, dá? Já deu bastante. Mas eu gosto Eu de nunca falar. achei que você gostasse que você falasse tanto, não. Eu fiquei impressionado quando... Não sei se eu falo tanto, mas eu gosto de falar. Tipo, a gente tá aqui batendo papo, eu bato você papo. gosta de bater Se o programa papo. tiver 5 horas, eu tô aqui com a aguinha aqui falando. Feliz, né? Eu também. Eu gosto de falar, né? É. Essa mesa é só de falantes. mesa É, que isso bom é isso, que né? fala. Muito bom, porque quando a mesa é de meio falantes ou mudos é péssimo. Aí sobra Com pra todo você, respeito. né? É, mas às vezes, né, a pessoa assim não fala, é ruim. É bom quando as pessoas falam. É A verdade. gente fica com um pouco de pena do programa terminar, né? É. E querendo que fique dá mais. dó. Mas é muito mais vivo, né, quando todo mundo participa, eu É, acho. mas eu gosto muito de conversar, assim, de saber história. E a nossa profissão, né? A minha profissão possibilita isso de viajar. É, de então a gente conhecer sempre conhece, a gente pessoas. sempre tem um que quer levar. Junta com a coisa de vocês também, sempre tem um, vamos comer um churrasco não sei aonde, vamos almoçar no restaurante e tal. Então a gente vai, conhece um monte de gente, conversa Quando bastante. viaja, então, né, descobre restaurantes, Ah, com sabores, viagem, essa né? é a grande, uma delícia. o grande prazer de viajar, é esse, né? Mercado, eu adoro mercado. É, eu também Você, gosto. você consegue ir, você vai Consigo. Sempre tem, tipo, quando não tá aquela correria de chegar no dia de tocar e já ter que ir embora no dia seguinte. Mesmo quando você chega no dia seguinte, antes da passagem de som, tem um tempinho, exatamente a hora que você pode almoçar. Aí você vai no mercado central, que tem nos lugares, mercado municipal e tal. Mercado é o melhor lugar para conhecer a população local, né? Porque aí você vê o que o povo come, aí E você é tão começa a entender. bonito, né? É lindo. Eu não vou a Belo Horizonte, é a primeira coisa que eu faço. Ah, eu fui lá. É ir ao esse mercado, mercado. não é Mercado. sensacional? Uma goiabada com E os queijo, queijos. aquilo é Goiabada, o queijo, sensacional. as carnes penduradas, Belo os Horizonte, temperos. nossa Senhora, É um muito bom. É um belo negócio. mercado. Não, e eu gosto E lá tem até colar. Não, sim, mas A gente no caso, enlouquece. Minas Já resolve Gerais, tudo ali. Panelas. Tinha até colar. Tem um segundo andar que tem panelas, Panelas e colares. tachos de cobre. É uma E eu gosto de Sabe, foto colares. nesses lugares também para fotografar, é uma maravilha. Ai, né? que acho que tem muita Os cor. temperos, né? A variedade de cor, de forma que tem ali para você fotografar é uma maravilha também. Lá tem etnias, você acredita, diferentes. Eu conheci uma senhora lá, palestina, que tem uma barraca, ela é palestina, tem foto dela com Yasser Arafat na parede. Claramente. Hana. E Hana tem tudo que você pode imaginar. Ela faz coisas. Ela criou um pão árabe com gergelim. Você tem que conhecer Hana. Eu trouxe ela aqui um Lá dia, no fiz um mercado? programa com estrangeiros que vivem no Brasil e trouxe Hana. Uma Hanna figuraça. veio pra cá, olha que barato. Veio, uma figuraça. Trabalha com lentilha rosa. Que delícia. É bom isso, essas descobertas, né? Eu nem sabia que existia lentilha rosa, eu descobri Eu com também não. Ana. Eu fiz cara de que eu sabia desde criancinha. Você fez mas eu- cara, eu adoro o Max por isso, porque ele é muito bem-humorado. Você sempre foi assim também, bem-humorado? Acho que sim. E Acho quando que sim. você compõe, você acha que isso te ajuda, completa o teu trabalho? Eu acho que eu, na verdade, eu não tenho tanta facilidade de fazer letra. Eu faço, nos meus música. discos, eu faço a música, algumas coisas são parceria e outras, acho que eu faço a letra, normalmente são coisas mais, assim, alegres, mais bem-humoradas. Porque você é desse tipo, É, né? eu sou desse tipo. Sorrisão, né? Ah, é muito bom. Sempre ser foi. É engraçado isso. Os meninos crescem, né? Você já viajou com todo mundo também. Você já foi músico, só músico. Já, viajei Sem ter uma bastante. carreira sua, né? Isso, exatamente, viajei bastante. Aí a gente estava falando esse negócio de... Eu lembrei de uma viagem que a gente fez para o Chile. E a gente foi naquele mercado central, que é sensacional. eu não A vi essa quantidade de frutos do mar sopa que eu de não marisco. sabia o que era, assim, E o né? tamanho, né? Umas Porque lá coisas são diferentes. enormes, né? Assim, tipo, tem Lula uma quase um centúria. tubinho. Só tamanho que é um de- tubo de Lula, né, que dá para usar. Eu Ah, do jeito que seria ela é fácil. pequenininha, ela pode fazer um E tubinho de seria lula. fácil, um tubo de Lula. Dava tranquilo. Não, eu botava a cabeça, assim, no Enorme, anel de é. Lula. Olha o anelzinho. Era assim, Mentira. tem umas coisas gigantescas, assim. As centúrias. Os mexilhões É, e também tudo são os frutos grandes. do mar, né? É, muito... É incrível.
bárbaro. É incrível mesmo. Muito bom. Eu nunca fui ao Chile. É bárbaro. É. Todo Ah, mundo eu que vou vai Viagem adoro. adora. incrível. Pois é. Você vai Já foi? comer e Não. beber Pois é. super bem, né? Fora que a cidade é linda. Santiago é lindo. Nem limpíssimo, bem cuidado. Isso muito da bacana. vida de músico também é maravilhoso, né? Porque viaja beça, né? Viaja, tem a parte chata de você, às vezes, chegar num lugar maravilhoso e não conseguir curtir porque não dá tempo e tal. Eu lembro a última vez que eu morei em Los Angeles, né, 1 ano. E a última vez que a gente foi lá, eu tenho um monte de amigos lá e tal, a gente chegou de manhã, tocou e foi embora, tipo, na madrugada porque ia para outro lugar. Imagina você ir para Los Angeles e passar menos de um dia, entendeu? Ai, que pecado. Ainda mais com a diferença uma de tristeza. É vida. Não, e longe, pior a que- viagem é longa e a cidade é muito fascinante. Não, a gente estava em turnê nos Estados Unidos, quer dizer, a gente ficou um tempo lá, foi... Sim, e mas aí, Los Angeles mas quer Los Angeles não- você quer ficar uns dias, né? Só aquele supermercado que agora eu não vou saber o nome. Que só tem orgânico, tem tem um mundo Whole assim, Food. do tamanho desse estúdio. Whole Food Market. Ah, é uma, aquilo É ali é uma- a Disneylândia de sensacional. cozinheira. Disneylândia de cozinheira. É, Disneylândia É aqui. mesmo. Uma delícia. Fora que você pode almoçar tudo, lá, né? Tem a pode parte... tudo. É incrível. Tem maravilhoso. tudo, né? Tudo. tudo Orgânico, mesmo. não orgânico. Deve ter assim com química A, química B, né? Deve ter tudo, muito inclusive isso. Nós É não um temos negócio aqui no impressionante. Mas eu acho que no Rio faz muita falta um mercadão, sabe? Ah, assim, faz. faz Faz muita falta. isso. Porque você vê, vocês estão falando, quando eu vou para Pará, vai lá no Rio É. Preso, quando eu vou para São Paulo, tem Rio mercado tem- O Rio municipal. tem a CADEG, mas não sei, ela não mas tem... não deixa é eu o ver, A gente não equivalente, se apegou, né? O assim. mercado reúne Pela pela distância, disciplina, Nós né? temos né? a feira de Centro. São Ela é Cristóvão. longe, Todos ela estão no não mas não é- centro, mais ou menos. regional. Eu acho que É assim, regional, tipo, é regional, é É outra coisa, importante a prefeitura pensar nisso, porque eu acho que assim, vende a cidade, né? Vende o país para o estrangeiro. A A gente prefeitura recebe só muito pensa em estrangeiro. Você imagina ir destruir num lugar também, né? pro turista e fazer as compras, né? Não, a gente está falando que esse Mas aspecto a da prefeitura comida... quer derrubar a perimetral, destruir a Praça Nacional da Paz, eles estão com Podia problema de fazer. destruição, não estão de construção. Né? Então, assim, meio esquisito. É porque esse aspecto da gastronomia, né, da comida, como até uma maneira de você conhecer a cultura local, para quem gosta de viajar, é fascinante. E aí a pessoa Poxa. chega aqui e não tem isso. Quem não tem gosta, isso, e quem é. não gosta de viajar É e trazer verdade. alguma coisa na mala, né? De comida. De Olha o que eu comida. trouxe para dividir com os amigos. Porque comida tem essa coisa, né? Você compra pensando com quem você vai dividir. Isso É uma muito legal. trufazinha né? da Espanha, um mexilhão numa latinha desse tamanho. Você sempre pedaço. acabou. Nossa, eu vi Pastelzinho de Belém, Não né? é? Ó, Ai, pastel de pastelzinho de Belém. Belém, né? E aqui Fala. também Meu não tem Deus. um mercado orgânico. Não tem. Muito No carente. Brasil não Muito tem. carente. Não tem. Vamos São chegar Paulo lá. ainda tem aquela Casa Santa Luzia que arrebenta, É, né? Tem bastante Que é coisa. chiquérrima e tem um andar de orgânico. E Aqui como não tem nada. vende? Nossa. É, toda vez que eu vou para tristeza. São Paulo, eu volto um pouco deprimida antes da. Mas lá em Juiz quando de eu Fora saio já da- está na casa Santa tendo Luzia. departamento de orgânico. Quer dizer, tem cidades menores que já estão que já estão com um olhar mais conscientizando, é. ligado nisso. Hoje vai ser uma correria, Fórmula 1 perde. Então eu queria agradecer a vocês por terem vindo. Eu vou passar os e-mails do Dr. Roberto para o Dr. Roberto, tá? Se eu puder responder, vai ser gentil. Flávia Quaresma, vou passar para você o seu. O rapaz achou a Flávia linda, perguntou se ela é casada e disse que ele é solteiro. Eu não vou nem me aprofundar nisso. Casais assistindo novelas juntos. A peça está em cartaz onde mesmo? No Teatro Leblon, na Sala Fernanda Montenegro, nas terças e quartas, 21 horas. É imperdível. Engraçada e dramática, tudo junto. Ótimo. O Saúde em Jogo está sendo lançado terça-feira que vem, na Livraria Cultura do Fashion Mall. Jane Corona e nossa Flávia Quaresma lá, autografando geral. Já está nas melhores casas do ramo. Estaremos O lá. nosso Max Viana, que também já está nas melhores casas do ramo, vai encerrar pra gente, ok? Então, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Onde você foi que eu não vi? Te procurei pra ver comigo o sol se pôr no Leblon. Queria tanto te rever. Você não sabe o quanto eu vou esperar a hora H. No Rio é muito fácil de achar um cenário. Basta você aparecer que eu mudo meu itinerário. Eu vou atrás de você, não importa onde for. Da minha história eu sempre preferi ser o autor. Não vou desistir, não vou, não. Você tá no doce danado, mas não disse não.